Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Renan Rebelo. Não importa a hora que você vai escutar esse podcast, mas seja bem-vindo. Se você quer saber mais sobre agências de notícias e principalmente sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. O jornalismo no front tem essa premissa de discutir sempre as análises das agências, sempre analisar, melhor dizendo, o papel das agências de notícias, o que elas publicam, sobre temas relacionados a conflitos armados de grande escala. Nós, aqui, vamos falar sobre a Batalha de Bakhmut. Por que eu escolhi esse tema? Primeiro, que a gente não pode analisar o que está acontecendo na Ucrânia porque o conflito ainda está ocorrendo, né? Então, a gente pode analisar um recorte de um período. Então, eu decidi pela Batalha de Bakhmut, que os ucranianos e o Ocidente chamam assim, e Artyomovsk, como a Rússia chama, inclusive no seu texto, através da TASS. Por que eu escolhi essa batalha entre tantas? Essa batalha foi uma das mais sangrentas, uma das mais midiáticas, que ocupou o noticiário durante um ano. Começou em maio de 22 e foi até maio de 2023. Muita coisa aconteceu. Antes de analisarmos tanto que a TASS e a Associated Press escreveram sobre períodos na Batalha de Bakhmut ou Artyomovsk, depois eu vou explicar por que essa diferença entre os nomes, nós temos que nos ater sobre o que é agência de notícias. Por quê? No senso comum, é rotineiro alguém confundir. Achar que um site jornalístico é uma agência de notícias. Talvez alguém possa imaginar. Ah, uma agência de notícias é o G1, ou a CNN, ou algum outro site, ou algum outro veículo jornalístico que funcione exclusivamente com notícias. Certo? Errado. A CNN não é uma agência de notícias. O G1 tampouco. Então, o que é isso? A agência de notícias é onde é o seguinte: o público da agência de notícia não é o leitor. O público da agência de notícias são veículos jornalísticos. Ou seja, a agência de notícia tem como seu cliente, o seu leitor, o seu consumidor, profissionais da imprensa. E ela funciona 7 dias por semana, por 24 horas. E com isso ela tem um escopo jornalístico, uma equipe de tradutores, editores, repórteres, cinegrafistas e por aí vai. Tradutores, né, como já disse. Então, qual é a diferença? A diferença já começa aí. A agência de notícia faz conteúdo para vender, escute bem, para o seu público. O seu público são veículos de imprensa. Mas também ela, como é uma empresa, também pode fazer negócios com ONGs, bancos, instituições do mercado imobiliário, ou até mesmo uma pessoa física que queira receber a informação na fonte e possa ter um plano mensal ou algum outro tipo de acordo. Mas a agência de notícias também serve de cunho estatal. Não existem apenas agências de notícias privadas. Existem também estatal. No caso, aqui a Associated Press é privada, não significa que ela, por ser privada, ela é independente do governo dos Estados Unidos. Certo? E da Rússia é estatal. Não é porque a TASS é estatal
que ela vai propagar mentiras. Claro que não. As duas empresas têm as abordagens e têm credibilidade em cada um dos seus países e também ao redor do mundo, né? Mas elas têm duas maneiras de ver o que acontece no conflito na Ucrânia, com as suas narrativas distintas, tá? O intuito aqui não é descredibilizar nem a TAS e nem a Associated Press, mas sim analisar. A primeira grande diferença que a gente pode ver na cobertura, tanto da TAS quanto da Associated Press, é a questão da nomenclatura da cidade. Para os Estados Unidos, para a Ucrânia, para o Ocidente, para o Sul Global, onde o Brasil está inserido, a gente recebe como Bakhmut, certo? Ou na pronúncia em português, Bakhmut. E na Rússia, na TAS, ela já usa a nomenclatura de Artyomovsk. Mas por que isso? Lembra que eu disse que a Rússia fazia parte, era integrante da União Soviética, tanto quanto a Ucrânia? Então, naquela época, essa região de Bakhmut se chamava Artyomovsk, que é um nome de um líder bolchevique, em homenagem Artyomovsk é uma homenagem a um líder bolchevique que batizou aquela região e durante a União Soviética se chamava assim. Teve o colapso em 1991, a queda da União Soviética, a independência das 15 repúblicas e num processo de, entre aspas, dessovietização, a Ucrânia rebatizou o nome para Bakhmut. Bakhmut é o nome de um rio próximo a um rio que corta aquela cidade. Mas por que a Ucrânia fez isso? Quando a União Soviética cai, quem é a herdeira legal de todo o espólio soviético, cultural, físico, é a Rússia. E a Rússia, como disse anteriormente, a Ucrânia tem problemas internos, desde a época do Império Russo e da época também da União Soviética. Tanto que a Crimeia era da Rússia durante a União Soviética, ela passa para a Ucrânia no governo de Khrushchev, que passa para a Ucrânia, porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética, a Ucrânia também ela era responsável por boa parte da produção bélica, tanto que quando cai a União Soviética, do dia para a noite, a Ucrânia se torna uma grande potência nuclear e ela devolve tudo para a Rússia, claro, com um acordo assinado, com intermediação dos Estados Unidos também, que foi em Minsk, que ela devolveria todo o arsenal nuclear, mas teria sua soberania respeitada, ela não seria um país de cunho bélico, gostaria de viver sem interferência. Então ela troca a sua paz dando os seus armamentos, né? Os seus armamentos nucleares, armamentos estratégicos que foram produzidos na época da União Soviética. E esse acordo, lembrando, também teve os Estados Unidos envolvido, porque isso é uma questão geopolítica. A primeira grande diferença que a gente pode ver na cobertura, tanto da TAS quanto da Associated Press, é a questão da nomenclatura da cidade. Para os Estados Unidos, para a Ucrânia, para o Ocidente, para o Sul Global, onde o Brasil está inserido, a gente recebe como Bakhmut, certo? Ou na pronúncia em português, Bakhmut. E
O acordo que me referi anteriormente é o de 1994, que é o Memorando de Budapeste, onde a Ucrânia se desfez de todo o seu material nuclear com a concordância da Rússia, dos Estados Unidos e inclusive do Reino Unido, que se comprometeram naquela ocasião em garantir a segurança ucraniana contra ameaças à sua integridade territorial e também à sua independência política. No entanto, a gente tem ainda duas potências, melhor dizendo, que ainda não tem uma relação bem resolvida, que é os Estados Unidos e a Rússia, que isso vem desde a União Soviética, desde o pós-guerra, com a Guerra Fria. A Rússia tem uma década de 90 terrível, uma crise sem precedente, inclusive uma guerra na Chechênia, e a Ucrânia recomeçando também, como todas as ex-repúblicas soviéticas, e os Estados Unidos tomando ainda mais o protagonismo no mundo, como a principal potência. No final dos anos 90 se envolve, no início dos anos 2000, perdão, em 2003 se envolve com a guerra no Iraque, na época do governo Bush. E a Rússia, nos anos 2000, começa a se construir novamente como uma potência, se recuperando da década perdida dos anos 90. Mas quando a União Soviética cai, em 1991, um dos acordos que teve, que foi de uma forma verbal, não ficou muito clara, é que o Pacto de Varsóvia, que era formada, era uma aliança militar formada por países comunistas, que se opunha à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, certo? A OTAN, ela também deixaria de existir, mas ela continua existindo desde 1949, ela vem desde o pós-guerra. E a OTAN não apenas existe, como expandiu para a área de referência da Rússia, que é ali no leste europeu, certo? Então, já tem essa discussão desde os anos 90, dos anos 2000, sobre a expansão dos Estados Unidos entre os países vizinhos da Rússia. A Ucrânia seria ali a porta de entrada dos Estados Unidos, que ameaçaria a soberania russa. Esse é uma das justificativas do governo russo. Por quê? O país, quando entra na OTAN, é uma aliança militar. Os Estados Unidos conseguiria colocar bases de seu exército lá na Ucrânia. E isso ameaçaria, segundo a justificativa do governo russo, a sua soberania. Né? Se a gente voltar no tempo, isso também aconteceu na época da crise dos mísseis. Que isso foi nos anos 60. Isso foi nos anos 60, foi em 1962, na verdade. Os Estados Unidos descobriram que a União Soviética tinha bases de mísseis em Cuba. E os Estados Unidos interviu, não com guerra, mas como a gente vivia uma Guerra Fria, chegou-se uma solução diplomática e os soviéticos retiraram seus mísseis ali da ilha de Cuba. Enquanto a Rússia tentava conter o avanço da OTAN no seu território, por sua vez, a Ucrânia, parte da população da Ucrânia, lembrando que tem muitos russos étnicos na Ucrânia, é bom abrir um parêntese para explicar sobre essa questão de russos étnicos e ucranianos. O que isso significa na prática? Na Ucrânia e na Rússia não é como no Brasil. No Brasil aqui é juiz solis, ou seja, quem nasce no Brasil é brasileiro. Na Ucrânia e na Rússia, não. Você precisa ter o sangue, ou juiz sanguinis. Ou seja, se você tiver um filho com uma brasileira na Rússia ou na Ucrânia, ele será brasileiro, nascido na Ucrânia. Então, seu pai ou sua mãe precisa ser russo-ucraniano para você ter a cidadania daquele país. E nós temos muitos russos vivendo na Ucrânia, na União Soviética, era um bloco com 15 repúblicas, sendo que o russo era o idioma franco de todos. Mas cada república tinha também o seu idioma em paralelo.
era, por exemplo, na Ucrânia, era o russo e o ucraniano. No Cazaquistão, a língua cazaque e o russo. E por aí vai com todas as repúblicas. Com exceção da Rússia, que, como Moscou era a capital da União Soviética, então só se falava russo. E uma parte da população, e essa população russa vive na região do Donbas, onde acontece a batalha atualmente. As batalhas, né? O conflito acontece atualmente nessa região do Donbas, na cidade de Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, Bakhmut, ou agora Artyomovsk, já que a Rússia anexou. Então, quando a Rússia chama Bakhmut de Artyomovsk, ela não apenas remonta um passado soviético, mas ela traz consigo também o simbolismo da União Soviética, que destruiu o nazifascismo, foi o país, né, o bloco que perdeu mais vidas, que lutou mais na libertação de territórios nazistas e fascistas. Isso tem um apelo muito grande, isso marcou a época, o ato heróico dos soviéticos. E quando a Rússia entra no território da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, tem como esse pressuposto a desnazificação. Lembrando que a Ucrânia também tem um batalhão Azov, mas não vou entrar muito nesse tema, senão vou fugir, né? Porque esse assunto tem vários hiperlinks e a gente acaba se perdendo. Para a gente otimizar, o batalhão Azov tem sim aspirações nazistas e está integrado ali no âmbito das Forças Armadas ucranianas. Esse foi um dos discursos do presidente Putin quando a Rússia entra na Ucrânia, mas não foi só por isso, né? E a justificativa principal teria sido também o ataque a pessoas de etnia russa no território ali do Donbas, onde está ocorrendo o conflito. Voltando. Então, quando a Rússia chama esse território de Artyomovsk, remonta todo esse período do heroísmo soviético, que foi que mais lutou contra as tropas nazifascistas. Isso também traz no imaginário a questão do batalhão Azov na Ucrânia, que tem aspirações fascistas, nazistas, como se os russos estivessem lutando não apenas contra o governo de Kiev, mas também contra o nazismo outra vez. Então, esse nome Artyomovsk é muito importante. Mas, na narrativa da Associated Press, do Ocidente, de Kiev, segue com o nome original, com o nome que é adotado pelo governo ucraniano, que é Bakhmut. Então, nós já temos aí, entre TASS e Associated Press, a primeira, entre aspas, guerra, que é narrativa, simbólica, no campo das ideias. Artyomovsk versus Bakhmut. Esse passado soviético que a Rússia utiliza durante esse conflito na Ucrânia já foi percebido por muitos países, e não seria diferente nos Estados Unidos. A Associated Press escreveu uma matéria no dia 22 de maio, após a queda de Bakhmut. Eu vou ler para vocês. Reparem no discurso da Associated Press. A gente já sabe que utiliza esse campo simbólico para também tentar deslegitimar essa vitória russa.
Vamos lá. A televisão russa entrou num frenesi de celebração ao noticiar a captura da cidade ucraniana de Bakhmut. Houve comparações com a libertação de Berlim pelo Exército Vermelho em 1945. Felicitações transmitidas pelo presidente Vladimir Putin e locutores enfatizando a vitória usando o nome soviético Artyomovsk. Vocês repararam esse primeiro parágrafo? A televisão russa entrou em frenesi de celebração ao noticiar a captura da cidade ucraniana de Bakhmut. Já coloca Ucrânia, Bakhmut, fala e eles colocam a matéria, sem te analisar, está como um contexto de uma comparação anacrônica, como se uma coisa não tivesse uma ligação com a outra. Essa é a pegada um exemplo. É um exemplo da Associated Press se referindo quando a cidade cai. Agora, como a TASS noticiou a queda de Artyomovsk? Já a TASS utiliza o termo libertar. Vou traduzir aqui para vocês. A manchete. Cidade Artyomovsk completamente libertada, diz Ministério da Defesa da Rússia. Na direção tática de Artyomovsk, as equipes de assalto da companhia militar privada Wagner, com o apoio da artilharia e da aviação do Grupo de Batalha do Sul, completaram a libertação da cidade de Artyomovsk, afirmou o Ministério. Enquanto o Grupo Wagner, do Evgeny Prigozhin, uma figura muito controversa que morreu recentemente, enquanto a Associated Press trata o Grupo Wagner, inclusive em suas reportagens, que estão disponíveis no site para a gente ver como um grupo de mercenários, a Rússia, além de não citar o nome de Bakhmut, ela se refere ao Grupo Wagner como companhia militar privada. Mas, embora tenhamos aquela imagem do Grupo Wagner punhando a bandeira russa na cidade de Bakhmut, a TASS informa, informações oficiais aqui no Ministério da Defesa russa, que o Grupo Wagner teve apoio do grupo de libertação, do grupo da aviação russa, né? E nessa matéria, a TASS também faz o histórico do Donbas. A batalha para essa cidade é uma das maiores batalhas durante a libertação do Donbas desde 2014, reforçando o período ali da anexação da Crimeia, que foi a primeira guerra ali entre Rússia e Ucrânia, no período contemporâneo, pós-União Soviética, e sempre Artyomovsk é tratada como esse nome, nunca como Bakhmut. No início, a TASS falava Bakhmut, ou colocava a palavra Bakhmut entre parênteses. É o nome que os ucranianos chamam essa cidade, mas sempre dizendo Artyomovsk. Resumindo, nós temos duas empresas sérias trabalhando com verdades, mas um ponto de vista distinto. Quem está na Rússia, talvez ali no leste europeu, tem uma percepção totalmente diferente da gente, que nós temos uma aproximação maior histórica e cultural com os Estados Unidos, né? Nosso grande veículo de comunicação pega muita fonte ocidental, e a gente tem, às vezes, essa visão, né, de Bakhmut, e parece que é só um jogo de semântica, mas não é. A gente está mexendo aqui com o capital simbólico, com narrativas, com um passado que é readaptado para o presente. A gente vê também a TASS descredibilizando muitas informações quando coloca segundo a Rússia, e também temos matérias na TASS onde as tropas ucranianas estão avançando, ou seja, nós temos assim um copo meio cheio, a AP, a Associated Press, vê um copo meio cheio para a Ucrânia, e a Associated Press vê, claro, um copo meio cheio para a Rússia.
As duas estão mentindo? Não, estão trabalhando com verdades, mas com pontos de vista diferentes. Mas os discursos narrativos mexem com a opinião pública. E a comunicação, ela faz parte do contexto de guerra. Então é isso. Agradeço a todos que ficaram até agora escutando esse podcast sobre a minha pesquisa, que tem como base esse podcast, Jornalismo no Front. E o episódio é dedicado ao que eu estou pesquisando, às narrativas das agências de notícias TASS da Rússia e Associated Press dos Estados Unidos sobre a Batalha de Bakhmut, ou Artyomovsk, no conflito entre Rússia e Ucrânia entre maio de 2022 a maio de 2023.